Neste vídeo, abordaremos o tema da catastrofização, a tendência de esperar sempre o pior. Catastrofizar é uma maneira eficaz de gerar ansiedade e depressão, podendo impactar negativamente toda a sua vida. Sim, e vou compartilhar 3 abordagens para substituir esse padrão por algo mais saudável. Então, vamos aprofundar essa conversa. Um indivíduo dirigia por uma estrada rural escura durante a noite, quando de repente, ouviu um estrondo seguido do som de um pneu furado. Ao sair do carro e abrir o porta-malas, percebeu com desânimo que o macaco para trocar o pneu estava ausente. Sem sinal no telefone, ele se viu preso. Observando uma luz distante na varanda de uma casa, decidiu caminhar até lá e pedir ao fazendeiro que lhe emprestasse um macaco. A caminhada até a casa era longa e escura, levando-o a antecipar o que poderia acontecer ao chegar. Imaginou que o fazendeiro estivesse provavelmente dormindo e ficaria irritado por ser acordado. Contudo, sem outra opção, ele continuou caminhando na escuridão, e pensamentos negativos começaram a surgir. E se o fazendeiro não tiver um macaco? E se ele tiver armas e interpretar mal meu pedido? E os cães dos fazendeiros podem ser perigosos? E se o fazendeiro perceber que estou sozinho e tentar me roubar? Nesse ponto, o homem estava tomado pelo medo, mas também sentia crescente raiva. Ele reconhecia a possível hostilidade do fazendeiro, mas ainda assim precisava do macaco. Chegando à porta da frente, batendo, viu uma luz acesa no andar de cima. E, enquanto aguardava a abertura da porta, imaginava um fazendeiro zangado e surpreso aparecendo. Quando a porta se abriu, o homem encalhado, misturando medo e frustração, gritou: "Eu não quero o seu maldito macaco de qualquer maneira!" Fechando a porta abruptamente, e a tempestade se dissipou. Isso ilustra como catastrofizar pode influenciar nossas reações diante das situações. Então, o que é catastrofizar? Catastrofizar é uma distorção cognitiva comum, um tipo de erro de pensamento, onde imaginamos uma situação futura como sendo uma catástrofe. Por exemplo, você pode se preocupar em falhar em um teste, mas então sua mente começa a imaginar as consequências mais extremas dessa possibilidade. Você se vê sendo reprovado na escola, trabalhando no McDonald's, sem sucesso na vida e acabando sem teto na rua. Catastrofizar é essencialmente imaginar o pior cenário possível. Isso envolve pegar uma situação desafiadora e interpretá-la como algo terrível, horrível e irrecuperável. Muitos de nós conhecemos alguém que, ao tirar uma nota B em um teste, automaticamente conclui que está falhando na disciplina de matemática. Além disso, alguns de nós podem ter ouvido comentários extremos de pais como: "Se você não fizer suas tarefas, seus colegas de faculdade vão te odiar, e ninguém vai querer se casar com você." Embora essas palavras possam variar, o padrão é entender. Assim como na história do pneu furado, a catastrofização frequentemente começa com contratempos reais, como ficar com o pneu furado em um lugar isolado. No entanto, o erro de pensamento transforma essa realidade em uma crença de que algo terrível está prestes a acontecer. No exemplo, o homem começou a pensar em ser atacado e roubado. Em sua essência, a catastrofização está relacionada à nossa resposta habitual a desafios ou dificuldades. Então, reserve um momento neste vídeo e reflita sobre como você encara o fracasso. Como você lida com o conceito de falhar? Quando esses padrões de pensamento se tornam habituais, eles podem contribuir para o desenvolvimento de condições como depressão e ansiedade. Muitas vezes, as pessoas acreditam que não serão capazes de se recuperar. Aqui estão alguns exemplos comuns. Alguém com ansiedade pode antecipar a perda total de controle. Por exemplo, um homem com transtorno de pânico prevê que terá um ataque se for ao shopping em um fim de semana, imaginando que isso seria uma catástrofe, em vez de apenas desconfortável. Uma mulher com depressão pode se ver como perpetuamente deprimida, incapaz de experimentar felicidade novamente. Um adolescente pode interpretar uma rejeição social leve a moderada como motivo para evitar completamente interações sociais. Como a catastrofização nos prejudica? Embora todos enfrentem tragédias, como rejeição ou fracasso, ao acreditar que antecipar o pior nos protegerá, muitas vezes, o resultado é o oposto. Pensando na história de Jack, seu medo de rejeição o levou a fechar portas, isolando-se de possíveis soluções ao imaginar tudo que poderia dar errado.
Antecipar o pior muitas vezes atrai o pior. Catastrofar não apenas nos isola de oportunidades, mas também convida os problemas que esperamos evitar. Se entramos em uma conversa esperando uma reação defensiva, frequentemente começamos sendo mais rígidos, convidando o mesmo comportamento do outro. Se você espera que sua paixão o rejeite ao convidá-la para sair e, consequentemente, não a convida, acaba ficando sozinho no fim de semana. Catastrofar é um convite à depressão, induzindo um ciclo de afastamento da vida, falta de motivação e um padrão depressivo. Também desencadeia ansiedade, levando o cérebro a perceber ameaças em todos os lugares, contribuindo para problemas como ansiedade social, ataques de pânico, entre outros. Esperar o pior nos deixa desesperançados e desmotivados, levando à autopiedade e fechando-nos para oportunidades. Embora prejudicial, muitos continuam esse padrão de pensamento devido a hábitos arraigados. Mudar exige esforço, mas é possível e você pode se sentir melhor. Resista à autocrítica, respire fundo e lembre-se de que você não está quebrado, apenas em busca de mudança e melhoria. Se necessário, faça uma pausa, seja gentil consigo mesmo e pratique a coragem para transformar sua maneira de pensar. Então, por que recorremos à catastrofização? Essa tendência disfuncional serve a dois propósitos principais. Em primeiro lugar, preparar-se para o pior é uma estratégia de enfrentamento que nos poupa de sentir o risco ou a incerteza. Se eu antecipo o fracasso, evito a decepção se realmente falhar. Ao me rejeitar primeiro, não preciso me preocupar se minha paixão fará isso comigo. Catastrofizar é uma tentativa de evitar sentimentos de tristeza ou preocupação, mas ironicamente, muitas vezes nos leva a esses sentimentos. Além disso, esperar o pior nos dá uma desculpa para não tentar, pré-justificando nosso fracasso antes mesmo de nos esforçarmos. Embora seja reconfortante a curto prazo, a longo prazo retira a alegria da vida. Embora evitemos o risco de fracasso, também eliminamos a possibilidade de sucesso. Não enfrentamos a rejeição, mas permanecemos sozinhos no fim de semana. Em segundo lugar, às vezes fomos condicionados a acreditar que o medo é a melhor motivação. Pensamos que para estudar ou ir trabalhar, precisamos antecipar desgraça e tristeza. Embora o medo como motivação funcione brevemente, a longo prazo nos deixa ansiosos, deprimidos, sobrecarregados e menos funcionais. Usando um exemplo de ansiedade na escola, os pais podem dizer a uma criança ansiosa que ela precisa ir à escola ou arruinará sua vida, trabalhando no McDonald's, etc. Isso pode levar a criança a ir à escola no curto prazo, mas ela passará o resto do dia preocupada com o fracasso, tornando-se ainda mais difícil para ela se motivar a ir à escola no dia seguinte. Você se vê fazendo isso consigo mesmo? Certo, agora tente fornecer a si mesmo uma conversa estimulante, mas na realidade, como podemos parar de catastrofizar? Já tivemos conversas baseadas no medo, seja por nós mesmos ou nossos pais, como uma forma de motivação forte. No entanto, o medo não é uma fonte sustentável de motivação. Portanto, vamos buscar algo mais funcional do que nossa tendência autodestrutiva de justificação e catastrofização. Comece priorizando uma boa noite de sono. Quando estamos privados de sono, tornamo-nos hipersensíveis a ameaças e menos capazes de lidar com desafios. Garantir um descanso adequado aumentará sua capacidade de enfrentar os desafios com coragem. Passo 2. Adote a aceitação da incerteza como algo natural e aceitável para viver uma vida autêntica. Essa é uma habilidade fundamental que pode ser desenvolvida e praticada, envolvendo uma mudança na forma como você encara a ansiedade. Em vez de rotulá-la como algo ruim ou prejudicial, ou pensar que não pode lidar com isso, reconheça que é desconfortável, mas não vai causar danos duradouros. Você pode enfrentar desafios difíceis. Como disse, coragem não é a ausência de medo, mas o julgamento de que algo é mais importante. Aceitar o risco e a ansiedade como parte natural da vida fortalecerá seus músculos emocionais para lidar com o desconforto. Isso pode ser praticado através da meditação mindfulness ou ao se desafiar diariamente a fazer algo que o assusta. Passo 3. Motive-se com base no que você deseja na vida, nos seus valores e expectativas, em vez de tentar usar o medo como motivação. Então, esses são chamados de objetivos positivos. Em vez de dizer, eu tenho que ir para a escola para não acabar sem teto, você diz, eu escolho ir para a escola porque quero ser terapeuta quando crescer.
Escolha o que você deseja na vida, divida-o em pequenos objetivos e trabalhe corajosamente em direção a eles, passo a passo. Essa é a abordagem clássica para superar a catastrofização. Agora, número 1. Comece percebendo quando você está catastrofizando. Observe as palavras que você usa nesse processo, geralmente coisas como fracasso, terrível, rejeitado, estranho, ou usando exageros para fazer as coisas parecerem piores do que são. Identifique as situações em que você tende a catastrofizar. Anote o que parece desencadear esse comportamento e peça a um amigo ou membro da família para apontar quando você estiver fazendo isso. Número 2. Desafie esses pensamentos. Apenas porque você pensa algo não significa que seja verdade. Aprenda a perceber e questionar gentilmente seus pensamentos. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Além disso, não se culpe por ter esses pensamentos, dizendo coisas como: qual é o problema comigo? Por que eu sempre penso assim? Isso não é muito útil. Em vez disso, observe seus pensamentos e deixe-os passar. Essa é outra habilidade da terapia de aceitação e compromisso. Número 3. Substitua esses pensamentos por algo mais honesto e útil. Uma vez que você comece a perceber esse tipo de pensamento, pegue corajosamente sua espada emocional e comece a combatê-los com pensamentos mais honestos e racionais. Considere outros resultados possíveis, mesmo que algo ruim aconteça. Aprenda com isso. Não será o fim do mundo. Aqui estão alguns exemplos. Catástrofe. Ah não, sou um idiota. Já cometi um erro neste relatório. Nunca vou terminá-lo. Ou se o fizer, será tão falho que não importa. Vou ser demitido. Não importa o que aconteça. Substituição. Espere, isso não é verdade. Todo mundo comete erros. Sou apenas humano. Vou corrigir esse erro e, se precisar, pedirei ajuda. Vou continuar trabalhando duro e tentando ser mais cuidadoso no futuro. Ninguém vai me demitir por 1 ou 2 erros em um relatório. Outro exemplo. Catástrofe. Não acredito que disse isso ao meu namorado. Ele vai me deixar com certeza dessa vez. Não deveria ter dito isso para meu namorado. Realmente preciso aprender a falar gentilmente, mesmo quando estou chateada. Vou me desculpar e tentar consertar as coisas. Espero que ele entenda, aceite minhas desculpas e ambos aprenderemos algo com isso. Substituição. Preciso me acalmar. Eu cometi um erro, mas todos cometemos. Vou me desculpar, explicar meu ponto de vista e tentar melhorar. Se o meu namorado me ama, poderemos superar isso juntos. Essa abordagem exige que permaneçamos engajados, mesmo quando há o risco de as coisas não saírem perfeitas. Chama-se vulnerabilidade. O potencial tanto para o sucesso quanto para a dor. A única alternativa é garantir o fracasso cortando-se antes mesmo de tentar. A terapia de aceitação e compromisso é uma excelente ferramenta para aprender a melhor lidar com as emoções ao viver uma vida que você valoriza. Abra-se para as emoções que surgem e abrace a vida, seus objetivos e seus valores. Viva com algum risco, e você será recompensado com coisas boas acontecendo. Compartilhe este vídeo, pois nunca se sabe quem pode se beneficiar. Obrigado por assistir e cuide-se.